Hum, Ok, então hoje a gente vai continuar com resolução, né, da apostila. A gente vai retomar da parte que que a gente parou, que a gente estava estudando, né, o cálculo com letras, né, que elas acabam representando números que a gente não conhece em uma conta. Aí agora a gente vai retomar a partir do momento que a gente que tem que montar, né, a conta, né? Porque aqui em cima a gente estava resolvendo as contas que elas já estavam montadas, né? Aí agora a gente tem que ler um problema e é, construir ele nós mesmos, né? Aí como que a gente faz isso, né? Tem alguns exemplos aqui, depois, né, vão ter alguns exercícios. Aí aqui a gente tem o seguinte, ó. Um número somado a 35 é igual a 60. Qual é esse número? Né? Aí, lendo desse jeito, né, a gente tem duas variáveis conhecidas na equação, na nossa conta, né? 35 e 60. E aí ele quer saber de um terceiro número, né, que a gente não sabe. Então, esse terceiro número vai ser a nossa letra na nossa conta, né? Então, a sentença que a gente vai montar vai ficar dessa forma aqui, né? N mais 35, que é igual a 60, tá? E aí Mano, aí a continha que a gente vai fazer, né, vai ser a mesma continha, né, que a gente já fez bastante na semana passada, uhum. né? É só passar o 35 para o outro lado, e aí ele vai mudar o sinal, subtrai do 60 e a gente vai achar o valor, né, da letra. Bruno, Sim, pode falar. a gente tem um novo aluno que é o Breno. Explica um pouquinho melhor a conta pra ele. Segunda foi a primeira aula dele, eu acho que ele não entendeu muito bem. Ah, entendi. Pode deixar. Breno, você já viu esse tipo de conta, né, Nunca, com letra? Beleza. nunca. Tá, então, aqui a gente está, né, trabalhando, né, com letras no meio, né, de contas. Aí, só que o que acontece, né? A letra assim, não é nada demais, né? Às vezes você pode achar meio estranho, ah, nossa, tem uma letra no meio dos números ali, entendeu? Meio estranho, né? Mas não, ela é como se fosse um número qualquer, entendeu? Só que a gente escreve ela como se fosse uma letra, né? Por exemplo, esse N aqui, ó, porque a gente não sabe qual que é o valor dela. E aí, sempre que a gente tiver uma letra em uma conta, o nosso objetivo é descobrir o valor dessa letra, tá? Ó. E aí, né, essa letra ela pode assumir diversos valores, né? Claro que de acordo com a conta que a gente está fazendo, né? E aí, né, não tem muito mais o que falar, né, disso daqui, né? É bem realmente bem simples. Ah, É, tá. e aí, né, normalmente quando a gente tem letras no meio de uma conta, essas contas são chamadas de equação, tá? Aí, só que, né, só deixo isso daqui para vocês, né, já terem isso na cabeça, mas a gente vai usar esse nome equação um pouquinho mais para frente só, né? Porque isso daí é uma matéria um pouco mais avançada, mas isso daqui já pode ser considerado uma equação, tá? Tá. Porque uma equação, pelo menos uma equação de primeiro grau, né, porque as equações elas têm vários tipos, né, de equação, né? Aí uma equação de primeiro grau é bem parecida com essa sentença, entendeu? Ela tem a mesma cara, então, né, elas são a mesma coisa. Então, só para você saber, né, que ela tem esse outro nome. E aí, né, para a gente fazer o cálculo, né, para a gente descobrir o valor da letra que a gente está trabalhando, a gente tem que fazer algumas manipulações, né, na nossa conta, né? Como, por exemplo, aqui eu vou passar o 35 para o outro lado da igualdade, Uhum. né? E aí, sempre que eu passo um número,
que está somando ou subtraindo, né, isso é importante da gente ter em mente, que isso só acontece quando ele está somando ou subtraindo. Quando eu passar ele para o outro lado do igual, aqui, ele vai mudar de sinal. Então, ele está positivo aqui, aí, olhando aqui, ó, para esse lado aqui, ó, ele vai ficar negativo desse lado, tá? Ah, Então, sempre que ele tiver somando ou subtraindo de um lado e passar para o outro, o sinal dele vai trocar, tá? Ele vai inverter. tá. E aí, né, a gente faz a continha normal e encontra o valor da nossa variável, A né? letra. Da nossa letra. Ah, Exato. Que também é chamada de variável. Não sei se eu já falei isso para vocês, Acho que já. mas né, acho que não. é porque às vezes eu não uso esses termos, né, para vocês não se confundirem, porque eles são termos mais, vamos dizer, técnicos, né, que eu não acho que tem muita necessidade de vocês saberem agora, né? Acho que é só coisa que talvez vocês esqueçam. Professor, o Mas que significa esse ponto na conta? aqui Na embaixo, 2? na 2, É. É já, multiplicação. isso é multiplicação. Inclusive, já vou vir aqui para 2 para explicar, né? A 2 ela está usando como exemplo aqui uma multiplicação em vez de uma soma, né? Aí o ponto, e é bom já ele ter usado o ponto aqui, porque assim, né, normalmente quando você vai, provavelmente, né, você que perguntou, né, o que é o ponto, você provavelmente usa um x, né, para representar um vezes, né? É. Só que quando a gente vai avançando um pouco né, na, na, Tipo, na escola, uhum. na matemática, A gente usa né, ponto, dois pontos, coisa. começa a usar ponto. E por que começa a usar ponto e não esse xizinho? Porque o x ele é uma das letras mais usadas para representar em uma conta com letras, né, em uma equação. E aí, às vezes, acaba confundindo, né, usar o x para vezes e o x sendo, né, uma variável também na conta, entendeu? Então, é por isso que a gente acaba usando esse ponto aqui para representar a multiplicação. Aí, a multiplicação ela vai ser um pouco diferente, né, para a gente fazer essa conta aqui, né? Ela, e por que que ela vai ser diferente? Porque quando a gente for trocar de lado, a troca que a gente faz é uma troca diferente do que quando a gente faz quando a gente tem uma soma ou uma subtração, né? Inclusive, eu vou até escrever aqui, ó, de um jeito diferente aqui embaixo, ó, ó, 6 vezes A que é igual a 18. Aí, 3 vezes A é igual e a aí o 18. o que que eu faço aqui? Eu tinha explicado isso, né, na aula passada, mas o que que acontece? Uma divisão, ela pode ser escrita também como se fosse uma fração, né? Eu não sei se vocês já estão muito Mas familiares você com falou isso fração. na aula passada. Uhum, né? Aí eu não sei se Inflação? isso, como fração. Eu não sei se todos vocês estão familiares com fração, Eu sei. mas uma fração, ela é uma divisão também. Só que, né, É escrita de outra Ah, forma. tá. É divisão. Ah, é, tá. Só que ela é só que, escrita né, de outra forma. ela é escrita de outra forma. E é porque, assim, normalmente, quando a gente aprende fração, o professor não fala isso pra gente, né? Que nossa fração pode ser uma divisão também. Na verdade, pode ser não, é uma divisão. Né? Ele só explica o conceito de fração, mas ele não explica as outras coisas que você pode fazer com a fração. Né? Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Eu fui, né, entender essas coisas um pouco mais tarde. Então, né, a gente pode considerar a fração sendo uma divisão, para ficar um pouco mais fácil da gente ver as coisas que estão acontecendo. E Tá. aí, por que que eu estou falando isso?
Aí uma outra coisa é que todo número, mesmo que ele não esteja, por exemplo, igual aqui, né, ele não está na forma de fração ainda. Mas a gente pode considerar como se ele tivesse sobre o número um, né? E aí, por que que eu estou escrevendo isso aqui? Para ficar mais fácil de você visualizar o que eu vou fazer aqui, ó. Porque o que que eu vou fazer aqui para mim deixar a letra A sozinha aqui desse lado, né? Porque o meu objetivo é isolar essa letra, né? Eu tenho que deixar ela sozinha desse lado para mim descobrir o valor dela. Uhum. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação. Eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Eu vou pegar esse 6 e multiplicar aqui embaixo por esse 1. Né? Aí eu estou passando o 6 desse lado, do lado esquerdo, para o lado direito aqui. Né? E aí, né, se você perceber, o jeito que eu estou passando ele para o outro lado é diferente do jeito que eu passei o outro valor ali em cima, né, que estava sendo somado. Né? Aqui eu estou passando ele por meio de uma multiplicação que vai se transformar em uma divisão, né, na verdade, porque ele vai passar aqui para baixo, então ele vai dividir o 18, né, e no outro eu passei de uma soma para uma subtração. Então aqui, sempre que eu tiver um número multiplicando de um lado e eu for passar ele para o outro, ele vai passar para o outro lado dividindo, e se ele estiver dividindo de um lado, ele vai passar multiplicando para o outro. Então ele vai ficar mais ou menos assim, ó. A igual a 18 sobre 6. E aí aqui a gente faz a divisão normal, né? 18 dividido por 6 vai me dar 3. É isso. Esse daqui vai ser o valor da nossa letra A. E aí, às vezes pode até ficar um pouquinho mais fácil, né, de você fazer a divisão na forma de fração, né? Porque você pode simplificar a fração, né? Às vezes, quando é uma conta muito grande, né? Por exemplo, um número bem grande, né? Sei lá, 500 ou 1000, né? Números bem grandes assim, que às vezes a divisão vai ficar meio chatinha, né? Você pode usar a fração ao seu favor para você conseguir simplificar ela e deixar a conta um pouco mais simples. Né? Então, né? Já fica aí uma coisa mais interessante. Aí, é mais ou menos assim. Tudo tranquilo até aqui? Tá conseguindo entender? Beleza. Sim. Sim. Deixa eu ver aqui agora. Aí, tá, eu vou usar isso daqui só como exemplo agora, na real, porque no outro não vai ter. Ó, só para, né, vocês verem, para quem não pegou essa parte ainda, né? Aqui eu vou ter A, que é igual a 18 dividido por 6, né? E aí, supondo que eu quero fazer o 6 voltar para esse lado, como é que eu faço, né? Eu faço do mesmo jeito, só que agora, como ele está dividindo desse lado aqui, ó, eu vou passar ele multiplicando desse lado aqui agora, né? Eu passo ele multiplicando. E aí ele vai voltar, né? Multiplicando o A e ele vai ficar de novo igualzinho aqui, ó. Só isso. Dá a mesma coisa. Tá tudo certo, não tem problema não. Eu só tava explicando as coisinhas da aula passada. Mas, bom, é mais basicamente isso, né? Dessa parte de equação, né? E de trabalhar com letras, né? Aí uma parte importante, né? É essa daqui que a gente aprende a montar a conta nós mesmos, né? Que a gente tem que interpretar a conta, né? Né? E isso é uma coisa muito importante, né? Que a gente tem que aprender a fazer, né? Porque, né?
assim, nem a maioria das coisas na matemática, né, no futuro, elas não te dão, né, o que você tem que fazer de, sim, de graça, né? Você que tem que entender o que você tem que fazer. Então, né, mesmo que isso aqui seja um pouquinho mais simples, né? Já é um bom treino para vocês irem aprendendo a criar esse hábito, né? De construir as equações, as contas que você tem que fazer vocês mesmos, né? Ok. Agora para o nosso terceiro exemplo. Vamos ver como que a gente vai montar essa conta aqui, ó. O dobro de um número mais 16 é igual a 66. Qual é esse número? Então, como que a gente monta, né? A gente tem o dobro de um número, então vai ser 2 vezes a, né? Que a gente não sabe qual é esse número, que é o objetivo, nosso objetivo é descobrir ele, mais 16, que vai ser igual a 66. Então, né, agora a gente já tem a nossa equaçãozinha montada, agora a gente só resolve ela, né? Aí aqui, ele está somando, a gente passa para o outro lado, ele vai passar para o outro lado negativo, porque o sinal dele vai inverter, e ele subtrai do 66, que vai dar 50. E aí aqui desse lado sobrou 2 vezes A. Então agora a gente pega, né, e passa o nosso 2 dividindo, já que ele está multiplicando. Então ele vai ficar aqui embaixo agora, né? 50 dividido por 2. Dois. E 50 dividido por 2 vai dar 25. Então, no final, a gente vai obter nosso A, que é igual a 25. Ah, e uma outra coisa, né, que eu não falei, né, é que é importante, né, a gente saber, é que, né, se você estiver meio confuso, né, se a sua resposta está certa, né, você quer comprovar se ela tá, se você acertou, você pode pegar o valor que você encontrou aqui, por exemplo, nessa questão aqui, ó, eu encontrei A que é igual a 25, né? Se eu estou confuso, eu quero saber se meu valor deu certo, eu posso simplesmente jogar ele aqui na equação de volta para ver se vai dar o mesmo resultado daqui. Ou, é, ou se ele vai dar zero também, né? Porque às vezes, se eu jogar aqui e não tirar esse valor, né, ele vai dar zero. Mas aí eu posso simplesmente jogar aqui, se ele der 66 também vai dar a mesma coisa. Então, ó, se eu jogar o 25 substituindo no lugar do A aqui, ó, eu vou ter 2 vezes 25, que vai dar 50, mais 16, que vai dar 66, né? Então, isso comprova, né, que Uhum. a nossa conta dá certo, né? Então, você sempre pode fazer isso se você tiver com dúvida. Se você chegou no, se você descobriu o valor certo, né? Ou, né, se você só quiser ter uma certeza a mais de que você acertou, né? Às vezes você pode nem estar, você pode estar confiante que você acertou, né? Mas só para conferir mesmo. Hum, Beleza. Ahn, deixa eu ver. Não, eu vou pular esses exemplos aqui. Vamos para os exercícios agora. Que esses aqui vão continuar todos a mesma coisa. Uhum, ok. Deixa eu ver. Tem bastante. Vamos fazer alguns. E aí depois a gente vai para a próxima parte já do material. Ok. Ó, eu vou fazer um e aí depois eu vou deixar uns três para vocês praticarem, só para a gente não perder muito tempo aqui ainda. Ó, a soma de 4 parcelas vale 590. Se uma das parcelas é 125 e as outras são iguais, qual o valor dessas? Então, o que que a gente tem? A gente tem uma soma de 4 parcelas, só que uma delas é 125. Então, vão sobrar 3 que são iguais. Então, as 3 que são iguais, eu vou ter x mais x mais x. Ou
3x. Tá. Eu posso somar isso aqui. Mais 125. Opa. Mais 125. Que é igual a 590. Tá. Então, aqui eu montei minha equação. Agora, tem que resolver para encontrar o valor do meu x, né, da minha variável. Então, eu vou passar o 125 para o outro lado, né? Ele está somando desse lado, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Aí eu vou ter 590 menos 125. Então, eu vou ter 3x, que é igual a 465. Né? Aí eu vou passar o meu 3 multiplicando o 1 aqui de baixo, então ele vai passar dividindo, né? E aí eu vou ter x que vai ser igual a 465 dividido por 3. 465 dividido por 3. Deixa eu fazer essa divisão aqui, que essa daqui de cabeça eu não lembro. Quer dizer, não, meio difícil de fazer de cabeça. Aí que dá 1. Desce 6. Multiplica por 5. Desce 5. Multiplica por 5. Então, o valor do x vai ser 155. 155. E aí, para a gente comprovar, se a gente substituir o 155 aqui no lugar do x, vai dar 3 vezes 155, que vai dar 465, mais 125, que vai dar 590. Então, certinho. 590. Tá. Então, é mais ou menos isso. Alguma dúvida até aqui? Ou tudo tranquilo? Tudo Beleza. tranquilo. Tranquilo. Então, vamos deixar um tempinho para vocês fazerem, então, alguns aí para a gente treinar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo encaixar. Peraí. Bota na aí que... Vocês estão conseguindo ver a B, a C e a D aqui? Sim. Então façam a B, a C e a D rapidinho. E qualquer coisa pode me perguntar. Tá. B. Eita. Eita, velho. Hum.
Peraí, tô terminando a letra B. Beleza, pode fazer sem pressa. Faz um. Aí depois você vai fazendo a outra. Pra fazer a B, a C e a D? Isso. Tá. Certo.
Pronto, terminei. Terminando, beleza. Posso corrigir então? Pode. Eu tenho uma pergunta. Sim, pode fazer. Vocês já aprenderam raiz quadrada? Sim, algumas semanas atrás a gente já estudou. Eu ainda não. Ahn, quando a gente tiver um problema que dá para encaixar uma raiz quadrada no meio, eu coloco ali para dar uma explicadinha, tá? Dá para Tá. provavelmente vão ter exercícios, né, mais para frente que vão ter raiz e exponencial de novo e aí dá para mim dar uma explicadinha um pouco melhor. Só me lembrar, né? Daí eu explico na hora, tá? Não tem Tá. problema não. Beleza. Aqui na letra B, a gente tem que, então, comprei 5 camisas, todas de mesmo preço, e consegui um desconto de R$ 4 em cada uma. No total, paguei R$ 180. Qual o preço de cada camisa sem o desconto? Beleza. Então, a gente tem que ele comprou 5 camisas, né? Então, vão ser 5 vezes X, porque a gente não sabe o valor das camisas, menos 4 vezes 5, né? Porque ele tem R$ 4 de desconto em cada uma das camisas. Então, vai ser 5x menos 20. E, no total, ele pagou R$ 180. E beleza. Essa daqui, né, é a nossa equaçãozinha. Agora é só resolver. Passa o 20 para o outro lado, né? Ele está negativo aqui, então ele vai passar positivo para o outro lado. Né? 20 mais 180 dá 200. A gente vai ficar com 5x desse lado, que é igual a 200. Aí, o 5 passa multiplicando aqui embaixo, né? E ele vai dividir o 200. Então, a gente vai ter x, que é igual a 200 dividido por 5. 200 dividido por 5. E 200 dividido por 5 vai dar 40. Então, o preço de cada camiseta sem o desconto vai ser R$ 40. Só isso. Beleza? Beleza. Vamos para a letra C agora. Eu vou baixar aqui um pouquinho só, senão vai ficar com pouco espaço. Ok. Se 8 cadernos custam R$ 64, qual o valor de 5 cadernos? Então, primeiro, Cadernos. a gente sabe, né, que 8 cadernos custa R$ 64, então o que a gente faz? A gente vê o preço de cada caderno. Então, a gente vai ter 8 vezes x, que é igual a 64. Para a gente poder descobrir o valor de x primeiro e depois multiplicar por 5. A gente faz 8x, que é igual a 64. Aí a gente vai ter, né, passa o 8 dividindo aqui. A gente vai ter x, que é igual a 64 dividido por 8. 64 dividido por 8 vai dar 8. E aí, né, ele quer descobrir o valor de 5 cadernos. Aí, o valor de 5 cadernos vai ser 5x. Então, a gente substitui o valor de x aqui. E o valor de x é 8.
Então, 5 vezes 8, 40. 40 de novo. 40. Uhum. Hum. Então, esse daqui, nossa resposta da C de novo. Agora, letra D. O dobro de um número menos 7 é igual a 35. Então, 2 vezes x menos 7 é igual a 35. Essa daqui é facinho. Só passar o 7 para o outro lado. Já vai passar somando. Aí a gente vai ter 2x que é igual a 35 mais 7, que vai dar 42. E aí a gente passa o 2 dividindo. 42 dividido por 2, 21. Então a gente vai ter x que é igual a 21. É isso. Certinho? Vocês conseguiram chegar nessas respostas também? Quando que a aula acaba? Todo isso daqui acaba? Ah, vai acabar 4h30, mais ou menos, 4h40. Mas daqui a pouco a gente vai ter um intervalo. Ah, Já é 3h14. é que às 17 horas eu vou ter que ir num treino de basquete. Ah, tudo bem. Não tem problema não. A aula vai estar gravada mesmo, mas... Ah, não, pera. Mas... Que horas são agora para você? Peraí, eu não consigo ver aqui. Então, é que para mim é 3 horas. Então, se... Agora é 3h13. Então. Aqui é 3h15. Então você consegue ficar até o final da aula tranquilo. Não tem Ah, problema não. tá. É que o horário do meu computador aqui está 1 hora adiantado. Mas beleza. Então, aproveitando que já vai dar 3h15, vou dar um intervalinho para vocês. E aí, quando vocês voltarem, a gente volta na próxima parte do conteúdo já. Então, daqui a 20 minutinhos, de volta. Vamos lá, toma uma água, dá uma descansada e daqui a pouco a gente está de volta. Ah, Aí não precisa sair da aula não, tá? Pode continuar aqui, só voltar pro computador daqui a pouquinho. Que hora que eu, volta o eu intervalo? quero 40. Already in progress. Ok. Eu já ia passar para a próxima parte, mas aí eu vi esses exercícios aqui, ó, que eles são, né, os exercícios de tudo que a gente viu nesse capítulo aqui, né? E aí como alguém tinha me pedido, né, revisão para rever a parte de equação raiz quadrada, aí tem uns exercíciozinhos aqui, eu vou fazer só para a gente dar uma revisada, né, e para quem ainda não aprendeu, né, dar uma olhadinha, né, nessa parte, tá? Aí primeiro, antes da gente ir direto para a raiz quadrada, é importante a gente ver, né, dar uma revisadinha de novo na parte de potência, né? De elevar um número Oh, a um expoente. é um bom momento para você me explicar a raiz quadrada. Sim, sim, exatamente. Aí, só que daí antes, né, eu vou te explicar primeiro o que que é a potência. Você já viu o que é potência? Não. Ou ainda não? Então, é que a potência e a raiz quadrada, os dois estão ligados um com o outro, né? Para você Aham. saber a raiz quadrada, você tem que saber o que que é uma potência. Sim. E aí, o que que é uma potência? Vamos pegar essa letra A aqui, ó, como exemplo, ó.
a potência vai ser quando eu tiver um número, nesse caso aqui o 11, né? Que ele está falando aqui, ó. O quadrado de 11. O que isso aqui que significa, né? Eu Raiz quero tirar... quadrada de 11. Então, não exatamente, o contrário, na verdade. Isso aqui quer dizer que eu tô elevando 11 ao quadrado, na verdade. E aí, o que isso aqui significa? Isso aqui significa que eu tô es- escrevendo isso daqui, ó. 11 elevado ao 11 quadrado, a- tá? E aí, o que isso aqui significa? Né? Quando eu tenho um número, né, que está sendo elevado a um expoente aqui em cima, né? Isso aqui significa que eu tô multiplicando esse Aham. número pelo número de vezes que está no expoente aqui. Então, isso aqui significa que eu estou multiplicando 11 por 11 duas 11 vezes. por 11. Isso. Isso aqui Então vai significa ser, que eu tô multiplicando esse número por ele mesmo duas vezes, então vai tá? ser 11 vezes 11. Isso. Então, 11 elevado ao quadrado vai ser 11 vezes 11, que dá 121. 121. Dá 121, tá? Aí, vamos ver aqui a letra B agora. Ó, o cubo de 6. O cubo de 6, ele significa que eu estou elevando um número ao cubo, né? Ou seja, a 3. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 6 elevado ao cubo. Então, eu vou ter 3 aqui em cima. E aí, eu vou ter, então, 6 vezes 6, 3 vezes. 6 Uhum. vezes 6 vezes 6. E aí, 6 vezes 6 dá 36, e 36 vezes 6 dá... 36 vezes 6... Acho que é 90... Não. Dá 36, sobe 3, 216. 216. Então, 6 elevado ao cubo vai dar 216. Uhum. E aí, né, quando a gente eleva, né, quando a gente tem o expoente, quando o nosso expoente é 2, a gente chama ele de quadrado, né, a gente fala que a gente está elevando o número ao quadrado, e quando o nosso expoente é 3, a gente fala que a gente está elevando ele ao cubo, né? Aí, nós só pro 2 e pro 3. Aí, quando chega no 4, no 5, por aí vai, a gente fala, eu estou levando esse número à quarta potência, ou estou elevando esse número a 5, tá? Aí ele já não tem esse nome mais específico, tá? Aí aqui eu Então, vou... agora é, isso daí do a 4 potência é 5 vezes o 3? esse da letra C, eu vou pegar o 3 e elevar a 4. Aí isso aqui significa que eu vou multiplicar 3 vezes 3, 4 vezes. Ah, tá, agora eu entendi. Ah, Entendeu? mano, É eu só isso. pensei, eu pensei que raiz quadrada ia ser um pouco mais difícil. Não, não, ó, mas isso daqui não é raiz quadrada ainda. Raiz quadrada, Mas daí Ah, é tá. potenciação, isso né? aqui é Tá. potência. É Ah, que a tá. raiz quadrada é o contrário disso daqui. Ó, Ah, tá. porque ó, a raiz quadrada, por exemplo, vamos pegar o 11 aqui da letra A. Não, Certo. não, 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 na real não, porque é que o 121 ele é um número meio chatinho para explicar. Vou pegar um número mais fácil. Deixa eu pegar... vou pegar 100. 100 é um número tranquilo. Ó, é que assim, né? A gente faz a potência, né? Por Uhum. exemplo, eu vou pegar o 10, né? Aqui, vou apagar aqui para mostrar. Ó, Certo. eu tenho 10 e eu elevo ele ao quadrado. Uhum. 10 elevado ao quadrado vai ser 10 vezes 10. 10 vezes 10, que vai 10. dar 100. Uhum. Sim. Só que vamos supor que eu não saiba que 10 ao quadrado é igual a 100.
Eu não sei. Eu não sei que eu sei que 10 ao quadrado é 100. E aí eu quero descobrir que número que elevado ao quadrado dá 100. E aí o que que eu faço? Eu tiro a raiz dele. Só que, às vezes, você pode não saber qual que é a raiz de um número, né? Alguns números eles são mais fáceis de você saber, ou às vezes você até acaba decorando isso, né? Como a Sim, gente acabou de ver, né? 10 ao quadrado 10 ao é igual a quadrado 100. é Então, igual a a 100. raiz quadrada de 100 vai dar 10, né? Só que eu não sei disso, né? Estou supondo que eu não sei disso, então como que eu faço para descobrir a raiz de um número que eu não sei qual que é a raiz dele? Eu vou fazer um processo chamado fatoração, tá? Tá, Então, faturação. ó, eu vou até escrever aqui, ó, para você. Como é que escreve? Fatoração. Faturação. Aí, como que eu faço isso daqui? Eu vou pegar o 100, Sim. eu pego o 100, Uhum. e aí eu divido ele, eu vou dividir ele várias vezes até ele chegar em 1, tá? E aí, como que eu começo dividindo ele? Eu pego o menor número possível pelo qual ele seja divisível. No caso, vai ser o 2. Então, eu vou pegar o 100 e vou dividir por 2. 100 dividido por 2, 50. 50. Aí eu 50 faço, aí eu vou fazer a mesma coisa. 50 50 dividido por por 2, 2. 25. 25. Aí o menor número que divide 25, 5. E aí dá 5, dividido por 5 de novo, dá 1. Aí, é isso aqui, né? Terminei de fatorar. E aí o que que eu faço agora? Aí agora eu vou prestar atenção nesses números aqui, ó. Esses números aqui que eu fiz, que eu usei para dividir. Tá. E aí o que que eu faço com eles? Ó, para ficar um pouquinho melhor de você enxergar, né? Ó, Uhum. vou anotar aqui embaixo, ó. Eu tenho raiz de 100, né? O meu objetivo Sim. é tirar os números de dentro da raiz, Sim. né? Porque assim que eu tirar os números de dentro da raiz, eu vou descobrir qual que é o número, né, que equivale à raiz de 100, né? E aí lembrando que, assim como a potência, a raiz também tem um valor, tá? Aí nesse caso a gente Tá. está trabalhando com a raiz quadrada, que é a raiz mais básica que tem, tá? Mas Uhum. pode existir uma raiz ao cubo e por aí vai. Só que aqui a gente só vou mostrar exemplo da raiz quadrada, tá? Tá. Aí eu posso reescrever essa raiz aqui desse jeito, ó, com esses números que eu acabei de encontrar aqui, ó. Eu posso escrever desse jeito. 2 vezes 2 Vezes 2. vezes 5 vezes 5. Se eu multiplicar todos esses números aqui, vai dar 100. Só que eu estou escrevendo desse jeito aqui para ficar mais fácil de entender por que que os números vão sair da raiz. E aí eu posso ainda escrever de outra forma. Ó, posso escrever, ó, se eu juntar esse 2 com esse 2, eu vou ter 2 ao quadrado. Porque 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. E aí, se eu juntar esse 5 com esse 5, eu vou ter 5 ao quadrado. Sempre que eu tiver um número vezes ele mesmo, né, eu posso colocar ele como sendo uma potência, tá? Uhum. Tá. E aí, o que que eu faço agora? Como eu tenho que isso aqui é uma raiz quadrada, e esses dois números estão elevados ao quadrado, é como se eu pudesse cancelar esses números que estão aqui. Eu posso cancelar os números com o mesmo expoente da raiz quadrada. E a partir do momento que eu faço isso, esses números que estão sendo elevados ao quadrado, eles vão para fora da raiz. Então, Uhum. esse 2 e esse 5 vão sair para fora da raiz. Sim. Então, eu vou ter 2 vezes 5 fora da raiz.
E aí 2 vezes 5 é igual a 10. Que é exatamente, né, a raiz de 100. Então você tem que fazer tudo um cálculo para poder chegar. Sim, se você não souber de cabeça, né, você tem que fazer esse cálculo, sim, tá? Mas é tranquilo a partir do momento que você aprende, Quando você tá? aprende, você já vai fazer aí. Já vai estar sabendo que vai ser mais rápido e vai ser menos complicado. Uhum. Assim, eu não sei se a gente vai fazer ainda muito mais vezes isso daqui na apostila, mas minha dica pega vários números, né, e vai fazendo. É, é que assim, né, a gente tem dois tipos de números, né? A Uhum. gente tem números que têm raízes exatas, por exemplo, o 100, e a gente também tem números que não têm raízes exatas, eles são um pouquinho mais chatinhos. Mas minha dica pega alguns números que têm raízes exatas e vai fazendo essa fatoração para você treinar, só para você ver se você entendeu mesmo. Aí qualquer coisa, né, você pode tirar dúvida, tá? Tá. Aí, só para mostrar, a gente também tem números que não têm raízes exatas, que elas não vão dar um número certinho, né? Igual a gente viu aqui agora, né? O 10. Ó, por exemplo, no caso do 8. O 8 ele não tem uma raiz quadrada exata. E aí, como que eu faço? Né? Vamos fatorar o 8. A gente fatora o 8, a gente divide o 8 por 2, sobra 4, divide o 4 por 2, sobra 2. Divide o 2 por 2, sobra 1. Aí aqui, né, eu tenho isso daqui. Aí Uhum. eu posso escrever raiz de 8 como sendo isso daqui. 2 vezes 2 vezes 2. Aí eu vou juntar esse 2 com esse 2, que vai dar 2 ao quadrado. Só que aí vai sobrar um 2 ainda, né? Aí eu vou Uhum. ter um 2 ao quadrado vezes 2. Se eu juntar com esse 2, vai dar 2 ao cubo, mas com 2 ao cubo eu não posso tirar ele da raiz, porque o expoente que eu tenho aqui fora é 2, não 3. Então, eu só posso tirar um 2 daqui de dentro, e o outro vai ficar. Então, um 2 vai para fora e o outro fica. Então, no final, eu vou ter 2 vezes raiz de 2. Eu escrevo desse jeito aqui. Aí, esse 2 que está aqui fora, ele está multiplicando o 2 da raiz aqui de dentro. Vai dar Aí, no 4. final... Não, não dá 4, não dá 4. Ele multiplica o número que está aqui dentro. Sim, que vai ser a raiz de 2 é um número meio estranho, acho que é 1,7, alguma coisa assim. Uhum. Mas, né, aí essa aqui que vai ser a raiz de 8, né, que é uma raiz que não é exata. Hum. E aí, para mim obter o 8, como que eu faço? Eu elevo isso daqui ao quadrado. E aí, como que eu elevo isso aqui ao quadrado? Só para você ver como é que eu faço. Colocando isso aqui entre parênteses, eu elevo isso aqui ao quadrado. Aí, esse 2 aqui, elevando ao quadrado, vai dar 4, né? Porque eu vou ter 2 vezes 2. E aí, essa raiz quadrada, quando eu elevo uma raiz quadrada ao quadrado, eu posso cancelar ela. E aí só vai sobrar o número de dentro. Então, eu vou ter 4 vezes 2, que vai dar 8. Nossa. Tá? Então, é mais ou menos isso daqui. É meio complicadinho quando a gente acaba de aprender, mas com Mas depois prática, é mais de boa. tá? Assim, é difícil, eu não sei exatamente tudo que tem na apostila, né? Tem um monte de coisa na apostila. A gente está na página 61 de 350, né? Então, é bem provável que tenha outros exercícios com isso aqui mais para frente, mas eu não sei o quanto tempo vai demorar até a gente chegar lá, né? Então, né, não tem como eu falar, olha, é, aqui eu vou, daqui a um tempinho vai ser mais fácil de eu explicar melhor isso para você, entendeu? Então,
mais fácil, né, eu falar para você e tentar dar uma estudada por si só, né, pegar algum material, ou falar com os colegas mesmo, né, ver os exemplos que eu já passei, é, ou procurar na internet mesmo. Se você procurar na internet exercícios de raiz quadrada, vai ter um monte de coisa, né, e você pode treinar lá com os exercícios que você achar mesmo, e se você tiver dúvida, pode perguntar para mim ou para algum outro professor de matemática mesmo, que eles vão te responder tranquilamente, tá? Não tem Tá. problema. Tinha bastante dificuldade para raiz quadrada. Hoje em dia tem um pouco menos. Uhum. Mas aí, né, se você, acho que vai ser até ser mais fácil se você perguntar para os colegas, né, que eles já viram isso, né, eles têm, acho que eles anotaram, né, Eu vi isso ano passado, tá tudo no meu os exercícios que caderno. eu fiz, então vai ser melhor também. É, Aí uma outra coisinha, né, que é importante falar é que quando a gente tem aqui, ó, nesse exercício 4, quando a gente tem um número que está sendo elevado ao expoente zero, ele sempre vai ser igual a 1, tá? Não importa o número, ele sempre vai ser igual a 1, tá? E quando a gente tem um número que está sendo elevado a um expoente 1, no caso, 10 elevado a 1, ele vai ser igual a ele mesmo. Só para, tá? Só isso. Tem outra pergunta. A prova do colégio militar vai ter raiz quadrada? Talvez, provavelmente, não sei. Provavelmente, É muito difícil de saber exatamente o que vai cair, né? Por isso Tem que estar que, preparado para tudo, por isso que os professores eles vão fazendo, várias coisas. né, né, eu tenho uns outros professores que, né, a parte deles é aplicar só a prova, né? Então, né, aí eles vão aplicando para, né, você já ir se preparando para diversas coisas, né? Mas eu não sei dizer o que que cai mais e o que que não, e o que cai menos, entendeu? Porque assim, do colégio militar, porque no colégio eu não estudei no colégio militar, né? Então, assim, as provas que eu fiz foi prova com os alunos, né? E eu não lembro muito de cabeça. Mas prova assim que eu fiz prova do IF, né? Que eu estudei lá e eu fiz muita prova. Inclusive, eu estudei nesse mesmo curso que vocês estão fazendo agora, eu estudei também nele. Só que pra turma, né? Pro IF, né? E aí, né, a gente fazia muita prova e toda prova de todo ano tinha coisa muito diferente uma das outras, entendeu? Então, imagino que a do colégio militar seja mais ou menos a mesma coisa. Às vezes tem uns assuntos que são mais comuns de cair, por exemplo, conta com forma geométrica, né, de área, essas coisas assim, eu lembro que era bem comum, né, mas depende bastante, entendeu? Por isso que você tem que se preparar para, né, para várias possibilidades, entendeu? Hum, Beleza. Agora vamos para outra parte. Deixa eu ver exatamente o que a gente está vendo aqui. Aqui, ó. Aqui ele começa falando, a gente já começa a ver é, de números que não são exatos, né? Que números que, quando a gente divide eles por determinados números, eles não vão dar um, um número exato, né? Eles não vão dar. Porque sempre que a gente divide um número exato, né? Por exemplo, 10, se a gente dividir 10 por 2, ele vai dar um número exato, né? Todo número exato, ele vai dar resto igual a zero, né? Então, se a gente dividir 10 por 2, se a gente dividir 10 por 2, vai dar 5, né? verdade. 5 vezes 2, 10, né? E o resto vai ser zero. Só que se eu dividir 11 por 2, meu resto vai dar 1, né? Porque eu não consigo dividir 1 por 2. Na verdade, eu consigo dividir, que eu imagino que é o que a gente vai ver aqui, eu acho. Mas se a gente dividir 1 por 2, vai dar um número com vírgula, né? É o que a gente chama de um número quebrado, né? Que ele já não vai ser um número
natural, não vai ser um número inteiro, né? Que a gente chama de número inteiro, um número que não tem vírgula, né? E aí, a partir do momento que a gente tem um número que tem vírgula, ele é um número real, né? Então, então, né, quando uma divisão não é exata, a gente tem um número real. No caso do 11 dividido por 2 ou o 13 dividido por 2. Os dois vão ser números, vão ter resultados reais, tá? Ah, Então, deixa eu ver só qual que é o objetivo dele aqui nessa parte. Tá, aqui ele só tá falando de divisão. A gente já... Ah, aí, ó. Aqui ele tá falando do que eu falei algumas aulas atrás, né? Que a gente tem alguns truquezinhos, né? Para quando a gente tem um número muito grande, né? Se o número termina com um zero, ele pode ser divisível por 2 ou 4, né? Se o número termina com um número ímpar, ele é divisível por 3 e por aí vai. Se ele terminar com 5, ele vai ser divisível por 5, né? Então aqui só está falando desses truquezinhos aí que eu já tinha falado para vocês, tá? Aí aqui ele só está falando da divisibilidade por vários outros números, mas não é muito... vai ser meio, né? A gente já viu isso, né? Então não tem por que eu passar lendo cada um deles. Mas, só para resumir o que ele tá, né, o que fala em todos esses textos aqui, é que, assim, quando a gente tem um número grande, às vezes demora um pouquinho para a gente fazer a divisão, né? Mesmo que a gente já saiba qual número a gente começa a dividir. Então, às vezes, a gente consegue dividir um número direto por um número maior, entendeu? Em vez de começar a dividir o número por 2, por exemplo, entendeu? Então, por exemplo, esse 3.740, eu posso dividir ele direto por 10, entendeu? E se eu dividir ele por 10, eu já consigo tirar uma casa decimal aqui, ó, porque se eu dividir ele por 10, eu consigo cortar esse zero aqui, entendeu? Então, são vários truquezinhos, mas isso daí a gente vai vendo melhor em exercícios. Não acho que tem muita necessidade de eu falar, né, essas coisas assim. Beleza. Vamos ver. Aqui, muita divisibilidade. Ok. Tá, eu acho que vou pular essa partezinha dos números divisíveis, que é mais trivial. Tá, essa daqui é mais importante, os números primos. Vocês já viram, imagino que vocês já tenham visto o que é números primos, vocês já viram? não, Não? Já no não. ano passado. Mas, tá, beleza. Ó, número primo é fácil, é bem tranquilo. Só que, só que é o conceito essencial para a gente saber, né? Que às vezes, assim, é que é meio difícil de pensar num exemplo assim do nada, mas acontece muita coisa que só pode ser resolvido com número primo, ou às vezes a questão fala, utilizando só números primos, né? Então, aí você já tem que ter isso na cabeça, né? Mas o que que é um número primo? Um número primo é um número que só é divisível por ele mesmo e 1. No caso, uma divisão exata, né? Então, o que que é um número primo? O número primo vai ser 2, porque 2 só é divisível por 2 e ele mesmo. Por 1 e ele mesmo. O outro número primo, 3, que só é divisível por 3 e 1. Aí o 4 já não vai ser primo, porque o 4 é divisível por 2 também. Aí o 5 vai ser primo, porque ele é divisível por ele mesmo e 1. E assim por diante. O 7 é primo também. O 11, primo. 13, primo também. E por aí vai, tá? Aí no caso do 1, o 1 não é primo, tá? Porque o número primo ele tem que ser divisível por dois números, né? Esse mesmo número
e 1. Só que o 1 ele só é divisível por 1, né? Então, ele não é primo, tá? E é isso, tá? Esses são os números primos. Há números, deixa eu ver isso aqui, há números divisíveis por mais de dois números. É o caso dos números 0, 4, tá. Ah, beleza. E aí os números que não são primos, eles são chamados de números compostos. E aí, o 1, ele não é número primo nem composto, porque o 1 só é divisível por ele mesmo, tá? Que no caso é 1, tá? Sim. Sim. E aí, é isso. É só isso. É bem facinho, mas esse conceito, né, é importante a gente saber, tá? Saber o que é um número primo é muito importante, tá? Então, né, anota aí no caderno ou, né, decore, deixa isso na cabeça sempre, né, que o número primo é todo número que só pode ser dividido por ele mesmo ou 1, tá? Então, e são vários, tá? Tipo, são muitos números primos. A maioria é número ímpar também, tá? Tá. Só o 2 que é par, se eu, não me- eu acho, agora de cabeça. Ó. O 2 é primo, 3 é primo, vou até voltar aqui na tabelinha aqui em cima. Ó. 2 é primo, 3 primo, 5, 7, e aí depois do 7 vem o 11, aí o 13, e aí o 19, o 23, e por aí vai, tá? Eles são muitos números primos, tá? E a grande maioria deles vão ser par. Par não, é ímpar, tá? Eu acho que realmente o único número par que é primo, eu acho que é o 2. Agora de cabeça lembrando. Né? Porque todo número que é par é mais fácil para ele ser divisível, né? Porque se ele é par, ele vai ser dividido por 2. Mas agora, se ele é primo, Dois. os números ímpares, alguns são mais chatinhos, né? De trabalhar. Aí, beleza. E aí, como que a gente pode verificar se um número é primo ou não? Bom, a gente vê se o número é primo dividindo ele por, por alguns, né, por 2, ou por 3, ou por 5, que são as maiores possibilidades, né, de divisão, né? Então, ó, aqui a gente divide, ó, aí aqui a gente, é aí que entra aquele negócio de verificar a divisibilidade de um número, né? Que a gente pulou ali, né, mas né, como a gente já tinha visto, né, que a gente vê aqui, ó, como que os últimos números dele, né? Pra gente ver pelo que ele é dividido. Então, ó, esse número aqui, ele termina com 7. Então, ele já não vai ser dividido por 2, nem nenhum número par, nem por 5, tá? E nem por 7, porque ele termina com... nem por 7 não, desculpa, nem por 3. E aí, sobram algumas possibilidades que ele pode ser dividido por, né, que seriam outros números primos. E aí ele faz aqui algumas divisões, né? Ele divide por 7, por 11, por 13 e por 17. Só que nenhum desses números dá um resto zero, né? Então, nenhum deles vai dar uma divisão exata, né? Logo, o 277 não vai ser um número primo. Quer dizer, é um número primo, desculpa. Porque ele só vai ser divisível por ele mesmo e 1. Nenhum outro número que tentar dividir ele vai dar um número, uma divisão exata, tá? Então, é assim que você descobre. E aí é por isso que é importante a gente verificar esse negócio da divisibilidade dele, né? Porque, ó, imagina, putz, eu já tenho que fazer algumas divisões para ver se vai dar o resto zero, né? Aí se eu for ter que começar do 2, aí
eu divido isso aqui por 2, aí depois por 3, depois por 5, e aí eu tenho que fazer todos esses aqui de novo na mão, aí demora um pouquinho, é meio chato, né? Então, é melhor a gente já analisar o número, ver quais são as possibilidades de divisão dele, né? Que aqui a gente já verifica, né, que não dá para dividir ele por 2, nem 3, nem 5, e aí sobram algumas possibilidades, né, que seriam outros números primos apenas, tá? Tá. E beleza. E é uma coisa interessante também, é que na maioria das vezes, os menores divisores que a gente usa, né, por exemplo, para fatorar, né, por exemplo, sempre vão ser números primos, né, porque os números primos, eles sempre são os números que outros números têm eles como múltiplos, entendeu? Porque os números primos, eles são meio que os números de origem, né, de outros números, por assim dizer. Hum, hum, Aí, beleza. Aí vamos verificar se o número 179 é primo. Aí, pelos critérios da divisibilidade, né, ele termina com um 9, ele não vai ser divisível por 2 nem por 5. E aí dá para a gente ver se ele é divisível por 3, só que de cabeça já dá para a gente ver que não, né? Porque se a gente pegar, dividir ele por 3, a gente coloca um 5 aqui, vai sobrar 29. Então, a gente já vê que não vai ser divisível por 3. uhum. Então, a gente tenta aqui de novo dividir é, por 7. Não vai dar, de novo. E aí, dividindo por 11 não vai dar de novo. Dividindo por 13 não vai dar de novo. Então, 179 vai ser um número primo também, tá? Hum, Então, né, não tem muita escapatória, né? A não ser que você já seja bem bom em divisão e você consiga fazer a divisão de cabeça, né? Por exemplo, né, eu consigo fazer essa divisão de cabeça, eu já consigo ver que esse número aqui, né, o 277 e 179, né, eles são primos porque eu já consigo fazer de cabeça, né? Mas se você não conseguir ainda, né, não tem outra maneira, né, a não ser fazer na mão mesmo, né? Infelizmente, quando a gente está aprendendo, tem que fazer essas coisas na mão mesmo. Ah, e beleza. Vamos, vamos ver. Ok, ó. Isso daqui é uma outra coisa que eu já vinha mostrando para vocês, né? Só que agora a gente vai caracterizar isso daqui, ó. Ó, aqui a gente tem uma decomposição em fatores primos. O que que é isso? É a gente pegar um número e abrir ele, né, abrir ele sendo multiplicado por vários números primos, né, basicamente, né? Que é uma coisa que eu fiz com vocês quando a gente estava agora nem há pouco quando a gente estava vendo a raiz, né, que eu peguei, por exemplo, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, por exemplo, né? hum, Isso daqui é uma decomposição em fator primo, né? Porque o 2 é primo e o 5 é primo, né? Isso daqui é uma decomposição, né? A gente já estava fazendo isso daqui, só não tinha dado um nome para isso ainda. E aí, o que que é fazer isso? Né? Fazer essa decomposição é a gente pegar um número e abrir ele, né? Porque todo número composto, né? Todo número que não é primo vai ser formado por outros números, né? Por exemplo, o 60. O 60 a gente pode abrir ele em, de vários jeitos. Por exemplo, 2 vezes 30. 2 vezes 30 dá 60. Então, da mesma forma que eu escrevo 60, eu posso escrever 2 vezes 30. Entendeu? São jeitos diferentes de escrever a mesma coisa. Então, ó, se eu pegar e escrever 2 vezes 2 vezes 15, dá 60. vezes. Então já é outra forma de escrever 60. E aí,
escrever 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, vai dar 60 também. Então, é uma outra forma de escrever isso daqui, entendeu? E às vezes isso aqui pode ser útil, porque às vezes é que a gente não chegou ainda a trabalhar com isso, mas em alguns casos, principalmente quando a gente está trabalhando com uma divisão ou uma conta muito longa, principalmente quando a gente tem divisão no meio, a gente pode abrir um número para a gente ver o que fica mais fácil da gente dividir, né, da gente cancelar, né? Porque às vezes a gente tem Ah, um número X em cima, e aí se eu abrir ele, eu vou ter um número A e um número B. E aí eu tenho como dividir esse número aqui por A também. E aí eu divido A por A, que vai dar 1, entendeu? ah, E aí sempre que eu tiver 1 ali no meio, vai ser melhor para mim, porque 1, né, multiplicado por qualquer coisa vai dar aquela outra coisa, né? O 1 não influencia tanto na conta. Então, por isso que é bom a gente saber manipular, né, a conta desse jeito, tá? ah. Aí beleza, vamos ver. Tá, aqui ele só tá aí aqui ele só tá, né, falando como que a gente pode encontrar, né, esses números que compõem um número maior, tá? Tá. Mas, né, é facinho, tá? A gente vai ver. Que horas são agora? É 4h21, tá? Ah, e uma coisa importante, um método para a gente encontrar, por exemplo, esses os números fundamentais, né, vamos colocar assim, que compõem um número maior, no caso 60, a gente pode encontrar esses números fatorando esse número, tá? Pelo mesmo processo, né, que a gente encontra a raiz quadrada de um número, tá? Então, a fatoração a gente pode usar, né, para diversas coisas, mesmo que a gente não tenha como objetivo descobrir a raiz de um número. A gente pode fatorar, né, para ver quais números que compõem aquele número maior. Igual aqui, ó. Aqui ele está fazendo uma fatoração, ó. Aí, beleza. Vamos ver. Tá, ó. Circule os números que são primos no quadro abaixo. Que números... Tá, vamos ver se vocês estão sabendo. Quais números aqui são primos e quais não são. Certo, 9 não é. Isso 13. aí. 3 é primo, 13. isso aí. Qual mais? 13. 23. 23 também. 33. Não, 33 não vai ser primo. Porque o 33... 27? 27? 37 não é primo. O 27 não é, quem falou 37 tá certo. 37 não é primo. 37 não é primo. O 27 é primo, porque dá para dividir por 3. E o Não, foi o que eu 33 também. falei. 27 é primo. Não, o 27 não é primo, Ah, tá, não é primo. porque dá para dividir por 3 e o 33 também. Aí o 37 ele só vai ser divisível por ele mesmo e 1. A gente ainda tem mais números primos aqui, hein? 7. 44. Não, 43. O 43 vai ser primo também. E, para finalizar, o 47 também, 47. tá? Esses aqui são os números primos. Uhum. Beleza. Vamos ver. Vamos ver que exercícios aqui a gente tem aqui. Tá. Ó. Fatore os números. Não. Olha os números. Fatorem esses números aqui para mim, então. Tá? Não precisa fazer nenhum desses números aqui tem raiz, tá? Mas fatora eles como sem fazer o negocinho da raiz, tá? Ainda. Só fatora para ver quais números
multiplicados dão esse número, tá? Esse daí é raiz quadrada? Então, esse método de... Então, é que o método de fatoração é o método que eu expliquei para vocês, pelo qual a gente pode, né, descobrir a raiz quadrada de um número, né? Mas aqui ele está usando a fatoração para descobrir os números que formam, os menores números que formam um número maior, né? Então, é, deixando um pouco de lado a raiz, né, só fatora esse número para ver quais são os menores números que multiplicados formam esse número maior. Só isso. Só para dar uma treinada aí. É que eu não entendi também porque que ele colocou isso daqui depois da raiz, entendeu? Hum, Aí fica meio confuso, né? Mas tudo bem. Por que que tem dois Cs? Não sei também, mas essa daqui seria a D. Não sei. O método de faturação aqui, eu esqueci um pouquinho, é aquele troço lá que você vai contando, tipo, até dar um? Isso, Ah, exatamente. tá. Certo, tô 98. Noventa e oito dá pra dividir.
E aí, gente, conseguiram? Eu só consegui a primeira. Tá, vamos lá então, daqui a pouquinho a gente já dá o nosso horário de encerrar a aula. Vou fazer rapidinho. Já tá fazendo. Ó, 98. É a primeira aqui, ó. 98 a gente é divisível por 2. Termina com 8, divide por 2. 98 dividido por 2 vai dar 49. 39. 49 a gente divide por 7. 49 dividido por 7 dá 7. E 7. 7 dividido por 7 dá 1. É isso. Era isso daqui que ele estava pedindo para fazer. Só isso aqui. Tá? É 210. Para B, que primeiro deu abaixo ali. Aí faz os outros. É 180. 180 a gente pode dividir por 2 primeiro. Dá 90. 90 a gente divide por 2 de novo. Que dá 45. 45 a gente divide por 5. Que dá 15. 15 a gente dá pra gente dividir por 5 de novo. Ou 3, né? Tanto faz. Daí vai dar 3 e divide por 3 dá 1. Aí. Todos esses números aqui multiplicados dá 180. É isso aqui que ele pediu. Aí vamos para as duas últimas ali. Duzentos e dez vai ser divisível por 3. 3? Por Por 2. 3. Não, é por 3 primeiro por causa do 21 aqui, ó. Aí, 210 dividido por 3 vai dar 70. Porque 21 dividido por 3 dá 7. Né? Vamos lá. E aí, terminar rápido. 70 a gente divide por 2, que dá 35. 35 a gente divide por 5, que dá 7. 7 a gente divide por 7, que dá 1. É isso aqui, fatorado. 120. 120 a gente divide por 2. 2. Dá 60. 60 dividido por 2. 30. 30 dividido por 2. 15. 15 dividido por 3. 5. 5 dividido por 5. 1. E é isso. Fatorado. Era só isso que ele estava pedindo. Né? E aí, se a gente quisesse, né, a gente podia fatorar, né, e ver como é que ficaria a raiz quadrada deles e tudo mais, mas, né, como não A era isso aula que já ele estava terminou? pedindo. A aula já terminou? Agora sim. Agora sim, eu vou, né, aproveitar que a gente terminou esse exercício, eu já vou encerrar a aula aqui. Beleza? É que eu tenho que tomar banho